Já está gravando? Ah, tá. Acho que agora tá, né? Então, beleza. Então, quando a gente instala, abre ele a primeira vez, essa é a tela que vai aparecer. Estou escolhendo aqui para ele otimizar ele para gravação. Eu não vou gravar. A princípio, eu não vou fazer transmissão. Aí aqui, logo na primeira opção, ele diz qual o tamanho da janela que a gente vai gravar, se a gente vai gravar com qual a qualidade, na verdade, se é Full HD, HD, etc. O meu aqui já está setado como Full HD, que é o meu padrão aqui, e a quantidade de quadros por segundo, que pode ser 30 ou 60. Normalmente é bom botar 30, porque aí o arquivo fica um pouco menor, tá? 60 a qualidade fica melhor, mas 30 ele fica um pouco menor o arquivo. E aqui você pode mexer no tamanho da tela também para que você possa diminuir um pouco do tamanho do arquivo. Os arquivos normalmente ficam muito grandes, tá? Arquivos de vídeo são normalmente muito grandes. Enfim, avança, aplica e aí você está no programa. E aí aqui, deixa eu só fazer a primeira alteração aqui, que é colocar ele em português. Então o programa é esse, né? Essa é a visão que a gente tem dele. E aí, aqui na janela de configurações, settings, eu consigo trocar a língua dele para português. Eu costumo usar tudo em inglês, então já fica tudo em inglês aqui, mas para facilitar, vamos colocar ele em português. Ele vai pedir para reiniciar, eu vou reiniciar ele aqui. Pronto, aí ele reinicia em português. Então, beleza. Esse é o programa então que a gente vai usar. Vinícius, Oi, desculpa de novo. A tela tá toda preta. qual tela? A gente conseguiu ver as configurações, mas não conseguiu ver o OBS. Vocês não estão vendo o OBS? Sim, eu estou vendo sim. Estamos vendo sim. Tô Só que vendo, agora tá a sim. tela do OBS tá preta. Isso. Porque Mas ele só- não escolheu nada para mostrar ainda. É porque ainda não coloquei nada aqui. Eu vou começar a mexer com ela agora. Matheus, acho que talvez seja aí. Eu devo estar com problema aqui. Deixa eu tentar alterar alguma coisa. Desculpa, gente, de novo. Então, beleza. Então, na hora que eu abri o OBS, já configurei, pelo menos o principal, coloquei em português, coloquei o tamanho da janela. Essa é a tela que eu vou ter. Aqui à direita, não sei se vocês veem o mouse, vocês estão vendo o mouse? Meu mouse Sim, aqui eu tô vendo. Sim. aqui à esquerda a gente tem as cenas, já vou falar com detalhes. Aqui no meio eu tenho as fontes e aqui à direita onde eu vou controlar o áudio. Então, cada uma dessas partes aqui vai ser importante. Eu vou começar aqui falando então das fontes, que na verdade o que a gente quer é gravar alguma coisa, né? Se no final que a gente quer gravar alguma coisa, a gente precisa, na verdade, dizer o que a gente vai gravar, senão a gente vai ficar só com essa tela preta aí, sem absolutamente nenhum motivo. Então, por exemplo, eu quero gravar, vou fazer uma videoaula, por exemplo, no estilo slide. Então eu tenho lá, fiz os meus slides usando PDF, usando o Beamer, por exemplo. Eu sei que vocês não gostam não, mas o pessoal normalmente da matemática usa muito o Beamer para poder fazer a apresentação. Então eu fiz uma apresentação no Beamer e essa apresentação é que eu vou fazer as minhas aulas para os meus alunos, vou deixar gravada a minha aula usando o Beamer. Então eu venho aqui no adicionar as fontes, eu vou aqui em captura de janela, porque de alguma forma ou de outra o meu PDF ele vai estar em algum programa específico no meu computador. Então, por exemplo, aqui no meu computador vai ser o Acrobat, né? Então, eu vou abrir aqui uma captura de janela. Ele vai aparecer aqui o que tem aberto no meu computador. Então, tem algumas coisas abertas e uma delas, eu não sei se vocês conseguem ver, tem aqui uma tela do Acrobat. Pronto, abri aqui, beleza. Essa é o meu slide que eu pretendo gravar. Ele não está no formato adequado ainda, mas aí eu vou colocar ele em tela cheia para vocês verem o que vai acontecer aqui. Deixa eu visualizar, modo tela cheia. Beleza. Na hora que eu coloquei tela cheia, eu vou ficar então com a minha janelinha desse jeito aqui mostrada no programa. Observem que ela está ultrapassando os limites, porque o meu monitor tem uma resolução um pouco maior do que a resolução da janela aqui que eu coloquei, mas eu consigo facilmente modificar aqui. Venho aqui em transformar, clico com o botão direito, clico aqui em transformar, e aí eu vou botar aqui ajustar a tela, e aí pronto, fico com o tamanho adequado aí para gravar. Lembrando que só está mostrando desse jeito porque o meu monitor ele é maior do que a resolução que eu estou colocando. Se você tem um monitor normal, como quase todo mundo tem, com a resolução Full HD, que é normalmente o padrão, não vai aparecer desse jeito. Beleza. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é capturar a tela.
E agora, o que eu preciso controlar, se eu quiser gravar, por exemplo, quiser colocar a câmera aqui, né, para me mostrar na tela, eu vou ter que incluir mais uma fonte aqui, no caso, um dispositivo de captura de vídeo. Que aí, vou colocar aqui, ele vai achar a minha câmera, a webcam que eu tenho aqui, e aí eu vou ter tanto a minha imagem. Eu sei que muitos não gostam de fazer isso, mas, enfim, eu vou ter, só para exemplificar, né? Eu vou ter a minha imagem aqui, posso colocar em qualquer lugar, eu posso arrastar simplesmente clicando com o mouse, tá? Colocar em qualquer posição aqui, e aí, por exemplo, se eu quiser gravar, eu já tenho quase que 90% do que eu preciso para poder gravar, beleza? E aí eu posso simplesmente só para conferir, passar os meus slides aqui. Então, se eu passar os meus slides aqui, eu vejo, né, a minha apresentação, né, de slides está funcionando direitinho. E aí, por exemplo, eu poderia explicar o que está acontecendo aqui, falando e gravando. A gente ainda não está gravando, não. Já eu mostro para vocês o que a gente precisa fazer. Mas, a princípio, o que a gente está fazendo quando eu tenho uma cena, que é o que eu tenho aqui, eu estou incluindo elementos na minha cena, que vão ser os elementos que eu vou usar para gravar o meu vídeo. E aqui, por exemplo, eu estou me colocando na cena, estou colocando também uma apresentação em PDF, e que vai ser o suficiente para poder gravar. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente vai gravar alguma coisa, é com o áudio. Uma coisa que eu vejo que as pessoas acabam vendo que, enfim, o áudio está funcionando e simplesmente aperta o botão gravação e está tudo certo. Aqui, pelo menos no Windows, no Mac não é assim, talvez no Linux também não seja. O meu mixer de áudio, quando eu instalo e abro o OBS, ele já aparece essa janela com esse monte de coisa funcionando aqui. Eu tenho aqui, na verdade, 3 dispositivos de áudio que estão interagindo com o vídeo que eu vou gravar. Um é o meu áudio do desktop, então, por exemplo, se eu tiver com o WhatsApp aberto, toda vez que o WhatsApp fizer uma notificação, o áudio vai funcionar, tá? Então, esse é um áudio que normalmente a gente deixa ele desligado, pelo menos eu deixo desligado, porque na hora que eu estiver gravando alguma coisa, eu não quero que qualquer áudio que o Windows faça interfira com a minha gravação, tá? Eu tenho aqui o dispositivo de captura de vídeo. Como eu tenho uma webcam externa, ele tem um microfone também, então esse dispositivo de captura de vídeo aqui, na verdade, isso aqui é o dispositivo de áudio relacionado ao dispositivo de captura de vídeo. E aí eu tenho aqui um outro microfone que também está associado a essa minha webcam, só que, em virtude de um aplicativo, ele aparece como uma fonte diferente de áudio. Então, se você observar aqui que o áudio do meu microfone da webcam não está funcionando, na verdade ele está funcionando, só que ele está funcionando via um outro aplicativo e ele está aparecendo aqui embaixo. Então, é irrelevante, eu posso só simplesmente deixar ele mudo aqui também, porque ele não está sendo usado. O que está sendo usado é o que eu estou falando e por isso ele está mostrando aí esse indicador aí de intensidade do que eu estou dizendo. E aqui, talvez o primeiro comentário mais importante de todos, que eu, como disse, vejo poucas pessoas, principalmente quando começam, se atentando a esse fato. Se vocês observarem, cada vez que eu falo mais alto e mais forte, a minha entrada no microfone fica vermelha. Isso significa que o áudio está ultrapassando o limite que ele deveria ultrapassar. E aí, quando você grava com áudio desse jeito, o áudio fica chiado, ele fica estranho, fica meio distorcido. Então, aqui nesse caso, para você não ter nenhum problema, né, na qualidade do áudio que você está gravando, o ideal é que você abaixe um pouquinho aqui o volume, que à medida que eu vou falando agora, observe que não está estourando mais o áudio como estava anteriormente. Então, isso aqui é um ponto extremamente relevante para a gente fazer uma aula e ela ficar pelo menos com o mínimo de qualidade. Enfim, ninguém aqui vai virar filmmaker, né? Mas, enfim, pelo menos para a gente ficar com uma qualidade legal, tanto de vídeo quanto de áudio, para quem for acessar aquilo que a gente vai produzir. Então, enfim, a gente já tem aqui uma primeira cena montada. Eu posso iniciar a minha gravação, simplesmente apertando esse botãozinho aqui, e aí, a partir daqui, vou simplesmente fazer a minha aula, falar, explicar,
mostrar os meus slides, se caso você for claramente fazer uma aula nesse sentido, e aí ele vai registrar. À medida que você terminar de passar lá os seus slides e terminar as suas explicações, você vem aqui para a gravação, e aí, voilá, você tem o seu a sua primeira videoaula gravada. Então parece super difícil, né? A princípio, para quem não sabe fazer, mas no final das contas, usar o OBS, pelo menos para fazer alguma coisa relativamente simples, ele não é complicado. Claro, se você quiser complicar, dá para a gente complicar um monte de coisa aqui. Então, o básico do básico do básico do básico, a gente já falou aqui. Deixa eu agora colocar algumas coisas importantes que são legais a gente comentar. Primeiro, deixa eu criar uma outra cena aqui. Quando você cria uma nova cena, você cria você começa o processo todo de novo. Você não tem nada na sua tela, você tem uma tela em branco, no caso aqui uma tela preta, né, mas uma tela sem nenhuma informação. E aí o que você vai fazer aqui é adicionar fontes. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma outra janela aqui. Eu vou adicionar a janela do meu tablet aqui. A minha janela do meu tablet. Aqui, beleza. Então, por exemplo. Então, está aqui a janela do meu tablet, que seria a minha, como se fosse a minha mesa digitalizadora, né, para escrever. Então, estou aqui com o teoreminha aqui, fazendo aqui um exercício. E aí, vou criar uma fonte, como fala? Uma cena que seja parecida com a cena anterior. Então, eu estava com um processo de slides antes, eu vou colocar aqui uma fonte de vídeo, cadê? Captura de... Estou tão acostumado a ver o inglês que quando eu boto em português eu não consigo achar. Pronto, achei. Vou adicionar aqui a webcam, que é a captura de vídeo já existente, então eu não preciso criar uma nova, né? Basta eu vir na existente. Dou OK aqui. Por que você não está deixando... Tem que clicar, né? Dou OK, pronto. Agora sim eu estou com a minha webcam disponível de novo na tela. E aí interessante por exemplo, você está lá apresentando a sua aula, então você está aqui falando metodologia numérica, blá, 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 e aí de repente você quer mudar, fazer uma transição da sua apresentação que você está gravando, por exemplo, para outra coisa. Por exemplo, agora para essa mesa aqui de cálculo. E aí você continua fazendo a sua aula, e essas cenas elas servem exatamente para isso, para você transicionar dentro do que você está gravando, enfim, de um tipo de fonte para outro tipo de fonte de imagem, que pode ser útil. Por exemplo, aqui, como eu vou dar aula, por exemplo, de cálculo 1. Então, eu vou dar, né, a minha aula aqui na minha mesa digitalizadora, no caso aqui no meu iPad, né, vou fazer as minhas aulas aqui no meu iPad, e aí, de repente, vou querer mostrar um gráfico no GeoGebra. Então, eu posso adicionar uma fonte aqui que seja, por exemplo, o meu navegador. E aí eu crio aqui o navegador, e aí abro aqui, por exemplo, o GeoGebra, o site do GeoGebra. GeoGebra.org. Não sei se vocês conhecem o GeoGebra, mas o GeoGebra é uma ótima ferramenta, né? Então, por exemplo, posso incluir aqui deixar o meu zap aqui para não ficar fazendo barulho. Posso incluir aqui, por exemplo, um outro tipo de fonte que está relacionado, até uma outra cena, na verdade. Acho que o ideal fosse que eu criasse uma outra cena. Deixa eu só copiar isso aqui. Deixa eu apagar agora. E aí, por exemplo, estou dando minha aula de cálculo 1. E aí, boto aqui o meu navegador com o GeoGebra aberto. Vou ter que fazer de novo aqui, não vai ter jeito. Ele abre o site do GeoGebra. Claro, se eu for usar um site, por exemplo, o GeoGebra, qualquer coisa, eu vou abrir aqui. Posso até abrir uma janela do browser mesmo para poder fazer isso. E aí, à medida que eu for fazendo o meu vídeo, a minha gravação, eu vou transicionando entre cenas aqui quando for necessário. Tranquilo? Eu acho que esse é o básico do básico do básico que a gente precisa saber do OBS. Agora, deixa eu falar algumas coisas que podem melhorar a qualidade, pelo menos mínima, do vídeo de vocês. Então, já falei da questão do áudio, que é bem importante, que eu vejo o pessoal deixando isso um pouco a desejar.
às vezes até por mesmo ver que está funcionando e acha que está bom, mas a pessoa que está ouvindo lá, na verdade, acaba ouvindo, por exemplo, com áudio distorcido. Então, uma coisa importante com relação ao áudio que vale a pena comentar, além dessa distorção, é o seguinte. Eu, por exemplo, moro num lugar extremamente barulhento. Eu moro aqui em Águas Claras e moro praticamente como se morasse do lado de uma escola de samba, que é realmente barulhento, é muito, muito barulhento durante todo o dia. Eu ainda tenho a sorte de ter as janelas blindadas, mas não dá para deixar a janela fechada o dia inteiro, né? Porque senão a gente morre cozido aqui dentro. E como então fazer para minimizar, por exemplo, esse barulho? Então a gente pode usar os filtros. Existem vários filtros embutidos, tanto para áudio quanto para vídeo no OBS, que a gente pode usar. Deixa eu abrir aqui. Como é que eu faço, por exemplo, para abrir os vídeos de áudio? Então, observe que eu só estou usando uma fonte de áudio dentro do que eu quero fazer, das minhas cenas aqui. Para eu incluir um filtro, eu venho aqui nessa engrenagemzinha. Então, vai aparecer aqui, né, um menu. Nesse menu, eu vou escolher o menu de filtro. Aqui vai aparecer, né, essa janela em branco, porque não tem nenhum filtro sendo utilizado. Eu venho aqui e aí eu tenho um filtro. Tenho aqui uma seleção de filtros que eu posso colocar. E nesse caso, eu vou colocar um filtro de redução de ruído. Não sei se esse é o certo aqui, é isso mesmo. Filtro de redução de ruído. E aí aqui ele diz o quanto de ruído eu quero tirar do meu áudio. Então, eu venho aqui, ele está aqui menos 30 decibéis. Não sei se é muito, não sei se é pouco. Vou deixar aqui menos 20. Essa quantidade, na verdade, você vai ter que fazer um teste, né? Dentro do seu ambiente. Se você tem um ambiente muito barulhento, você vai precisar colocar um threshold maior. Se tem um lugar menos barulhento, você vai precisar colocar um threshold menor. E depende muito do seu ambiente. Mas, pelo menos para mim aqui, ele é extremamente relevante, porque, como eu disse, eu moro num lugar muito, 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 muito barulhento. Beleza? Então, filtro de áudio, fundamental. Filtro de vídeo. Filtro de vídeo também. Vocês devem estar observando aí que eu estou atrás com fundo verde, meu fundo verde improvisado. Isso aqui não é um fundo verde de verdade, é só um TNT, bem baratinho. Mas eu acho legal o efeito que dá para usar com ele, né? Porque ele tira o fundo meu fundo bagunçado. Até antes de começar a reunião eu estava brincando aqui, falando que ainda bem que o fundo verde está aqui, porque tem uma guitarra aqui jogada na cama, tem chinelo que eu acabei de lavar jogado na cama, tem caixa de ferramenta, computador, tem um monte de coisa bagunçada aqui, então pelo menos o fundo verde esconde, por isso que eu comecei a usar. E como que a gente faz, na verdade, para usar o fundo verde, para reduzir, para tirar, na verdade, né, igual a gente faz na televisão lá, o fundo verde, é também um filtro aqui, só que na imagem. Então eu venho aqui, dispositivo de captura de vídeo, né, que no caso é a webcam, clico, posso tanto clicar aqui na fonte, né, em cima mesmo da figura, em cima do vídeo que eu estou aparecendo, vem aqui em filtro, e aí tem dois tipos aqui de filtros que a gente pode incluir na imagem. Tem os filtros de efeito e os filtros de áudio e vídeo. Eu venho aqui no filtro de áudio e vídeo, tem essa seleção de filtros aqui. Os filtros nessa lista que realmente valem a pena a gente usar para quem tem fundo verde é o Chroma Key, que é o meu caso, e um outro também que vale a pena, esse de correção de cor aqui também. Às vezes você está num ambiente mais escuro, enfim, você quer dar uma corrigida, vale a pena mexer aqui. É igual mexer com televisão. Quando você está aumentando o brilho, diminuindo o brilho, contraste e tudo mais, é bem parecido, tá? Então, por exemplo, vou aqui no Chroma Key porque eu quero brincar com o fundo verde aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona. Então, só de eu colocar o Chroma Key, observem que o meu fundo já sumiu praticamente e ficou cinza aqui, né? Não está 100%, ele apareceu aqui que o tipo da cor é verde, né? Mas o meu fundo não é necessariamente, ele não aparece necessariamente verde, ele é um pouquinho mais claro. O verde do Chroma Key ele é um verde fluorescente, né? E esse meu verde aqui é um pouco mais azulado. Pelo menos ele fica um pouco mais azulado. Então eu venho aqui, dou uma corrigida para tentar chegar no mais perto possível dele, e aí pronto. Dá para ver que ele deu uma sumida legal aqui. Vou dar uma diminuída na similaridade. Se você tira toda a similaridade, ele volta para o fundo normal. Se você mexe um pouquinho aqui para aumentar, ele vai captando até... Essa não é uma informação extremamente relevante, mas, enfim, interessante porque dá para a gente brincar. E aqui agora eu virei uma cabeça flutuante em cima do meu vídeo, né? E aí eu não atrapalho, na verdade, eu fico só como um elemento na cena e eu não atrapalho, na verdade, de uma forma muito grande a cena como um todo. Então, o OBS,
é basicamente isso. Ele tem, a gente tem a possibilidade de criar cenas, dentro de cada cena a gente coloca os elementos que a gente precisa, seja janela, seja navegador, seja câmera, seja inclusive vídeos. Eu posso colocar um vídeo dentro do vídeo, dá para colocar também. Se a gente observar que a lista de fontes são grandes, posso colocar imagem, posso, por exemplo, colocar uma marca d'água, por exemplo, nos meus vídeos, colocando uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aqui, imagem, só para mostrar para vocês como é possível. Eu posso localizar uma imagem aqui. Deixa eu vir pegar uma imagem aqui do nosso curso da UB1000. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero criar uma marca d'água que seja dada por essa imagem aqui. Então eu venho, né, posso colocar uma imagenzinha aqui no cantinho e ficar, por exemplo, como uma marca d'água, tá? Claro, essa imagem aqui não é adequada para isso, mas é só um exemplo, tá? Então eu posso construir, na verdade, colocar os elementos necessários aqui para a gente fazer. E aí uma última coisa que eu acho que vale a pena falar do OBS aqui, eu não sei quanto tempo eu já falei, uma meia hora, uns 20 minutos, para não ficar muito cansativo, é que nas configurações, que tem várias configurações aqui que valem a pena serem comentadas, tá? Então, o geral, não tem nada aqui de tão interessante. Na parte de transmissão, vale a pena comentar aqui alguma coisa muito importante. Então, a princípio, eu falei, né, que a gente configurou o nosso aplicativo para fazer gravação e não para fazer transmissão, mas vamos supor que você queira fazer transmissão, tá? Não tem problema. E aí, se você quer fazer uma transmissão, na hora você precisa vir aqui na configuração, vir aqui no menu, na opção de transmissão, e aqui tem o tipo de serviço. Aqui é uma lista, na verdade, de serviços que aceitam a transmissão via OBS. Então, Twitch é um site, normalmente Twitch é usada para transmissão de jogo, pessoas que jogam online. Eu vejo também tem música, pessoas que tocam e ficam, enfim, tocando. Na verdade, o Twitch é um grande site de streaming, tá? Mas no nosso caso tem o YouTube, tem o Facebook, tem outros aqui que eu inclusive nem conheço, tem o Twitter, mas vamos supor que você queira fazer uma transmissão para o YouTube. Já já eu vou voltar nesse ponto aqui, mas vamos lá, por exemplo, no YouTube. Então você vem aqui, YouTube Gaming, YouTube/YouTube Gaming, né? Você vai precisar colocar uma chave de transmissão que você obtém lá no YouTube. Vou mostrar para vocês como é que vocês obtêm essa chave. E aí vocês vão colar aqui, vão aplicar, e aí vocês vão conseguir fazer a transmissão pro YouTube. Já já eu volto nesse ponto aqui. A saída é a saída do vídeo, né, como o vídeo vai sair no final. Então aqui tem as duas opções, tanto a de transmissão quanto a de gravação. Aqui você escolhe os detalhes, né, quando você for gravar, quais são os detalhes que você precisa. Então, formato de gravação. Então, por exemplo, o MP4 acho que é o mais indicado. A pasta que você vai salvar os vídeos que você vai produzir. Nessa parte da transmissão, a taxa de bits ela é bem importante. Eu diria que para nós aqui, que acredito que todo mundo aqui tem uma conexão de internet pelo menos razoável, digamos assim, de 20 megabits para cima, então eu diria que uns 3.000 aqui é um número ok para colocar. E aí o resto pode deixar igual. Eu mudaria aqui só o formato de gravação para MP4, que é um formato aceito em todo lugar, e a taxa de bits aqui aumentar um pouquinho. Isso depende, na verdade, da sua conexão. Se você quiser fazer transmissão, se a sua conexão for muito ruim, muito baixa, digamos assim, você vai precisar diminuir um pouco esse número. Se a sua conexão for ali de 20, 30 megabits para cima, os 3, 4 mil aqui é um número legal. E aí, aqui nessa parte de vídeo, só para acabar essa fala sobre o OBS, aqui eu determino, na verdade, eu posso mudar tanto o tamanho da minha tela normal como a tela de saída. Eu posso, na verdade, colocar a minha tela aqui Full HD, que é essa que está aqui, 1920 por 1080, esse é Full HD, e posso sair com o meu vídeo Full HD, mas se eu quiser eu posso, por exemplo, diminuir a qualidade da minha saída, por exemplo, para HD só, que é o 720p, né? 1280 por 720. Então aqui eu posso escolher, na verdade, qual o formato de saída e também da tela. Eu posso manter a tela Full HD, mas, por exemplo, na hora de gravar o vídeo, gravar com uma resolução menor, para que o arquivo também fique menor. Então isso é uma possibilidade, tá? Eu sei que isso é
parâmetro importante que as pessoas consideram que é exatamente o tamanho do arquivo. Os arquivos ficam, dependendo do tamanho do vídeo que você faz, relativamente grande. Beleza? Deu para pegar aí o básico, né? E agora deixa eu falar rapidamente aqui do YouTube. Por que eu quis falar do YouTube? Enfim, o YouTube é um ótimo lugar para você colocar os seus vídeos. Eu sei que muita gente não gosta e vai torcer o nariz para isso, para essa informação que eu dei, mas por que o YouTube é um ótimo lugar para a gente colocar os nossos vídeos? Não digo nem fazer transmissões, nem colocar os vídeos. Porque, primeiro, o YouTube não cobra pelo espaço que você está usando, e o YouTube não limita a quantidade nem o tamanho dos vídeos que você coloca. Então, se você quiser colocar um vídeo lá de 1 GB, não tem problema, ele aceita. Se você quiser colocar um vídeo lá do tamanho de 1 TB, também não tem problema, ele aceita. Então, essa possibilidade de usar o YouTube como, pelo menos, um local para você colocar os vídeos, é uma opção interessante. Aí, muitos vão falar assim, mas eu não quero a minha imagem no YouTube, talvez sejam, enfim, as pessoas vão acessar e tal, etc. Não quero. Tudo bem, você tem essa opção de não querer, não tem nenhum problema. Eu já desencanei disso, já, né? Uma hora a gente aceita que a imagem da gente vai aparecer em todo lugar, ou não, né? Como eu já desencanei desse fato, eu já aceitei que tá ok, e aí tá tudo certo. Deixa eu conseguir entrar aqui no canal. Mas, mesmo que você não queira, na verdade, ter a sua imagem assim, disponível no YouTube, existem algumas opções para você usar o YouTube sem que você fique exposto, na verdade, a todo mundo no YouTube. E é isso que vale bastante a pena falar. Então, o primeiro ponto do YouTube que talvez seja relevante, seja o fato da gente poder armazenar uma quantidade qualquer e sem limite de tamanho lá dentro. Segundo, eu posso, na verdade, vou só mostrar para vocês aqui, eu posso subir um vídeo aqui. Então, por exemplo, esse aqui é o menu inicial do YouTube. Todos vocês que têm conta no Google têm uma conta aberta do YouTube, tá? Então, se você tem uma conta no Google, você tem uma conta aberta no YouTube, e você pode colocar lá vídeos à vontade, não tem problema. Basta você entrar no seu canal do YouTube, todo mundo tem um, e pronto. E aí, se você quiser subir um vídeo para cá, o que você vai fazer perdi meu mouse. Você vai vir aqui, criar, fazer um upload do vídeo. Deixa eu achar um aqui. Deixa eu ver esse que a gente acabou de gravar, na verdade. Aqui não tem. Eu não sei onde eu tenho. Deixa eu ver se eu... Deixa eu achar aqui na janela aqui, que vai ficar mais fácil. Nós fizemos um agora há pouco, que foi curtinho. Você não salvou... tá, ele salvou em outra pasta. Só um instantinho que eu vou achar aqui, que agora eu não sei onde que ele salvou o arquivo que a gente acabou de fazer. Que eu gravei. Jesus. É porque eu mudei a pasta e agora... Downloads, documento, SPC, C... usuários, eu estou localizando aqui para a gente colocar aqui no YouTube o vídeo. Achei. Qual foi o que eu gravei agora? Hoje é que dia? Hoje é dia 30. 30. Pronto, achei. Demorei, mas achei. Pronto. Ele vai subir. Finalmente, achei meu arquivo. Ele vai subir o arquivo aqui. E esse é o menu do YouTube. Desculpa a demora. Vou colocar o título. Então, teste. Vou colocar a descrição do meu vídeo. Então, essa é uma aula sobre qualquer coisa. Aqui, na thumbnail, é a imagem, na verdade, que vai ficar representando o seu vídeo. Você pode colocar uma imagem ou não. A audiência que você vai fazer. Esse vídeo não é para crianças, não é para um público específico, infantil, no caso, né? Também não é restrito a maiores de idade. Venho aqui na segunda opção, nos detalhes, que são os elementos do vídeo.
não tem nada a acrescentar, visibilidade, e aí tem aqui onde mora o que eu gostaria de falar para vocês. A visibilidade do vídeo. O YouTube tem 3 possíveis tipos de visualização. Tem 3 tipos possíveis em que você pode deixar o seu vídeo no canal. Ele pode estar tanto privado, não listado e público. O privado é um vídeo que só você tem acesso, só você é capaz de ver. Mesmo que você passe o link para outra pessoa, essa outra pessoa não vai conseguir ver o vídeo porque o vídeo é privado, tá? O vídeo não listado, que talvez seja a opção interessante para aqueles que não gostam muito da possibilidade do YouTube, o vídeo não listado ele tem qual característica? Ele não aparece na busca, então se você procurar o meu vídeo na busca, você não vai achar, mas ao mesmo tempo, se você coloca, por exemplo, ele lá dentro do Aprender, como o vídeo lá, por exemplo, dentro do Moodle, que o aluno vai ter o acesso, ele vai conseguir assistir o vídeo, sem, ao mesmo tempo, o vídeo estar disponível para toda a internet. Então, ao mesmo tempo que você restringe o acesso do vídeo, você permite que o vídeo seja usado em outros contextos. Então, é uma opção interessante, é o não listado, para aqueles que não gostam, o público. Aí ele é o público, ele entra na máquina de busca do YouTube, e aí seu vídeo vai entrar na larga concorrência de todo o universo de vídeos que tem lá dentro. E aí, pronto. Se eu clico salvar aqui, eu vou deixar ele não listado, não tem problema. A gente só está fazendo um teste aqui, ele vai salvar, e aí ele vai me dar o link aqui do vídeo, e com esse link eu posso ou compartilhar com as pessoas que vão acessar o vídeo, como eu posso colocar, por exemplo, ele também dentro do Aprender, ou enfim, qualquer outro site que seja interessante ali, e esteja relacionado ao que eu vou fazer. E pronto, eu já tenho aqui o meu vídeo dentro do meu canal, e aí ele já observem que ele aparece como não listado, mas ele, se eu quiser assistir ele ou modificá-lo, eu já consigo. Eu posso entrar aqui e a gente consegue ver o vídeo que eu acabei de publicar como texto. E aí pronto. E observem que aqui, ó, ele aparece, ó, com uma restriçãozinha aqui, ó. Ele não aparece como um vídeo aberto para o público todo. Ele é um vídeo que realmente é um vídeo que segue um padrão aí diferente. E aí, finalmente, a última coisa que eu gostaria que seria relevante falar, até porque o meu tempo também já está se esgotando, para vocês poderem, quem tiver interesse em fazer perguntas, eu posso fazer transmissões ao vivo, que são as lives, né, que é o que todos nós estamos fazendo, ou assistindo, ou vivendo desde março, né? E aí, nessas lives, eu vou criar uma aqui, nova, só para mostrar para vocês. E aí, para criar live, é como criar um vídeo. A gente sempre tem 2 opções. Ou eu crio uma live, ou eu crio um vídeo. Para criar live, eu posso simplesmente apertar o botão. Ele vai perguntar aqui se eu quero reusar as configurações de outras lives que eu já fiz. Não quero, vou clicar aqui. E aí aqui eu vou criar uma live nova com o título, com o público, listado ou privado. Vou deixar não listado aqui, que é só um teste mesmo. Aqui, o tipo de vídeo, né? O público que você está fazendo o seu vídeo. Então, no nosso caso, são vídeos para educação. Esse canal é só para isso. É o canal nosso do Função Gama, né? Não é feito para criança. Vou criar aqui a minha transmissão. Criei a minha transmissão. Ele vai carregar essa janela aí. E aí, aqui é a última informação relevante que eu preciso passar para vocês, que é o seguinte. Lembram-se que lá no OBS tinha a opção de fazer a transmissão, e aí eu precisava colocar a chave da transmissão. A chave da transmissão, ela está aqui, ó. Quando você cria uma transmissão no YouTube, aparece aqui, ó. Stream, no meu caso, como está em inglês, aparece aqui, ó. Stream key, ou chave de transmissão. Ela fica escondida, tá? Então você vem aqui, copia, vai lá no seu OBS, aqui que está aberto, nas configurações, transmissão, vem aqui e cola. Aplica. Se eu quiser fazer uma transmissão agora para o YouTube, eu simplesmente venho aqui, iniciar a transmissão, ele vai começar a transmissão, e aí, na hora que eu vier aqui no YouTube, só mudando de janela aqui agora, diz que a minha conexão está excelente, o que é bom, aparece um verdinho aqui, ele já está começando a mandar informações para o YouTube, observe que ele está aqui recebendo, né,
essa informação, ele já recebeu, e ele perguntou agora se eu quero ir ao vivo de fato, porque a princípio não está ao vivo. O YouTube já está recebendo a transmissão que eu estou passando, mas o público ainda não consegue ver, caso eu esteja fazendo uma transmissão pública. E se eu quiser transmitir publicamente, venho aqui, Go Live, ou quem tiver a versão em português, provavelmente deve ser alguma coisa do tipo transmitir ao vivo, alguma coisa nesse sentido. E aperta aqui, ele vai transmitir ao vivo para o YouTube, e aí todo mundo vai ter acesso, todo mundo que, se for público, todo mundo que tiver acesso à busca, ou se você tiver não listado, todo mundo que tiver o link da sua transmissão consegue acessar e consegue assistir a sua live. E é isso. Eu acho que o que eu tinha de informação para passar para vocês sobre gravação e transmissão, pelo menos o básico, para quem não sabe absolutamente nada e gostaria de começar em algum ponto, eu acho que era isso. Nós vamos ter outras, né, outras conversas aqui com outros colegas que vão falar também sobre produção de vídeo, gravação e tudo mais, e aí vocês vão ver outros detalhes diferentes, mas acho que o básico, pelo menos para começar, eu acho que eu consegui cobrir aqui. E é isso, pessoal. Eu agora quero saber se vocês têm alguma dúvida, crítica, pergunta, se eu auxiliei alguma coisa ou não. E é isso. Matheus, Tati, vocês que são os chefes aí, passa a palavra para vocês. Bom, professor Vinícius, muito obrigado pelo bate-papo que você trouxe. É muito relevante. Eu, particularmente, aprendi com o Vinícius a fazer esse tipo de coisa. E toda vez que ele dá uma palestra, aprendo uma coisa nova. Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por falar aqui para a gente. Queria agradecer também a professora Tati pela abertura dessa série, né, de conversas. A professora Tati tem sido uma companheira muito boa de trabalho, temos discutido várias coisas e é muito bom estar com ela, com o professor Vinícius e agora com os demais professores na comissão. Então, eu vou passar agora um momento de perguntas. Algumas pessoas já se inscreveram, o professor Sandro foi o primeiro. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem mais alguém. Então, eu vou passar a palavra para o professor Sandro. Agora é o professor Ilmer também. Mas aí, então, eu vou fazer a lista, aí vocês fiquem à vontade aí para fazer as perguntas. Tá, joia. Obrigado, professor Matheus. Primeiro, queria dar os parabéns para a comissão, que realmente está trabalhando com bastante seriedade, né? E parabéns, professora Tati, professor Matheus, todos da comissão, que realmente é um momento muito importante para a gente ter esse alinhamento, né? Divulgação das informações, né? E eu queria dar realmente meus parabéns para o professor Vinícius, que eu aprendi muito, professor Vinícius. Eu fiquei até impressionado aí com meia hora, 40 minutos, foi uma apresentação muito clara, muito sucinta e mostrou tudo, né? Então, realmente, eu acho que é um aprendizado muito bom para todos nós. E é importante mesmo a gente divulgar esse vídeo depois para toda a comunidade, né? Principalmente lista dos professores e técnicos, para realmente também servir como um tutorial, né? Eu até em termos já pensando preparar minhas aulas, né? Já estava anotando aqui algumas dúvidas, Vinícius. Primeiro, você mostrou ali a sua tela do seu iPad, né? Como é que você colocou, como é que você utilizou, compartilhou sua tela do iPad aí no OBS? Você fez a máquina virtual, alguma coisa assim? Não, o iPad tem uma particularidade que é o seguinte. Na verdade, qualquer dispositivo da Apple, inclusive o iPad, Tá. você tem a possibilidade de fazer uma transmissão da tela para um Tá. outro dispositivo Apple. Tá. Tipo Chromecast, né? Exatamente. Só que da Apple chama AirPlay. É o Chromecast da Apple. Da Samsung também. A questão é que, como eu estou no Windows, o Windows não aceita nativamente esse compartilhamento, né, de tela. Então, eu instalei um programa que chama AirServer, é um programa pago. Ele não é caro, não, ele é bem baratinho. Mas, enfim, é pago. Mas foi o melhor programa que eu achei que recebe a tela do iPad. Então, simplesmente eu abro o programa,
seleciono e aí aqui. transmite e pronto, né? Aí eu transmito, aí ele aparece o menuzinho para transmitir aqui, né? Eu transmito, Certo. aparece a tela, resolvido. Aí eu consigo abrir, aí ele vira uma janela no meu Windows e aí eu jogo para dentro do OBS, como uma janela, né? Uma Sei. janela extra. Entendi. Não, excelente. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, Vinícius, é que a gente até teve algumas discussões, né, com você, o Ebert, o Lindomar, a questão do tamanho do arquivo e como a gente poderia ajudar o professor que às vezes não tem a estrutura em casa e quer utilizar a estrutura lá da universidade, né? O professor Brasil até estava preparando aí o mockup, deixar essa estrutura básica, né, para o professor até, se quiser utilizar, tem o webcam já, tem essa tela, esse fundo verde, tem um quadro branco, aí que eu queria chegar. Claro que a gente vai ter, eu acho que uma outra apresentação sobre mesa digitalizadora, mas supondo que a gente faça alguma estrutura que seja até mais simples, né, para o professor não editar muito e tal, e falar, ó, tem uma webcam voltada para o quadro, né? Ele poderia fazer a apresentação usando o PowerPoint, né? E quando quisesse, ele poderia mudar a apresentação para essa outra webcam, né? Uma webcam para ele, voltado para ele, uma outra para o quadro. Isso é tranquilo de fazer essa mudança? É sim, Sandra. Você criar a cena aqui, né? Você só cria ir uma ficar cena. mudando. Você cria uma cena com a webcam virada para o quadro e uma outra cena com os slides. Então Legal. você consegue fazer isso simplesmente trocando as cenas aqui no próprio aplicativo. Então a primeira cena é a câmera filmando o quadro, a segunda cena é o PowerPoint aberto. E aí você vai explicando, à medida que você precisa transicionar entre uma cena e outra, você vai simplesmente seleciona. É automático, assim, na hora que você muda aqui a cena, ele muda tudo aqui e a transmissão ou o vídeo muda automático também. Então, essa é bem simples, na verdade. Essa parte é fácil. Tá. E o tamanho do arquivo, assim, porque a gente fez uma análise gravando a filmadora, né, gravando 40 minutos de aula, dava uns 500 mega. Você tem alguma ideia, assim, quanto que ficaria esse arquivo? Sandro, eu fiz alguns testes hoje à tarde. Eu vou te dizer, os vídeos estão em torno de 15 a 20 minutos. Menos de 20 minutos e um pouco mais de 15. Certo. Deixa eu te dizer o tamanho. O tamanho está em torno de 300... Esse aqui está grande ainda. Deixa eu ver os... o vídeo está em torno de 300 megas. A melhor forma de reduzir o tamanho, e aí, como eu tinha falado, vocês ainda estão vendo minha tela compartilhada? Estão, né? Sim, sim. Aqui nas configurações, as minhas sugestões na saída, você diminuir aqui a qualidade da gravação. Então, por exemplo, aqui está qualidade da gravação, alta qualidade, tamanho médio. Então, você pode diminuir um pouco. Na verdade, ele não deixa, né? Aqui ele não deixa. Não, então deixa. Aqui ele não deixa. Ele só deixa qualidade alta e tamanho médio. Mas aqui, ó, na resolução da saída, você diminuir para HD ao invés de Full HD. É uma resolução ok. É boa. Eu não indicaria diminuir muito dessa, porque aí vai ficar muito... Pode ser que fique muito ruim. Travado, por exemplo, né? todo mundo... Não é nem travada. A qualidade ela fica muito borrada. Então pode ser que estrague a qualidade do vídeo mesmo. Dependendo do dispositivo que a pessoa estiver assistindo, se a qualidade estiver muito baixa, fica muito borrado. Ontem mesmo o Matheus... Na terça-feira mesmo o Matheus percebeu isso. Ele deu a aula dele fez a transmissão da aula dele na internet e depois que terminou a aula, ele foi reassistir o vídeo para a gente colocar os marcadores no vídeo lá. E ele falou, Vinícius, a transmissão estava ruim assim, tá tudo borrado, não estou vendo nada direito, e me mandou uma foto. Aí eu falei, Matheus, é a sua resolução que está errada. Se você tiver com uma resolução muito baixa, o vídeo fica muito, muito, muito ruim. Ele fica distorcido, fica borrado. Então, assim, eu diria que para economizar o máximo possível, eu acho que até 960 por 520 está ok. Menor do que isso vai ficar ruim. Tá ótimo. A saída aqui no caso, né? Sei, entendi.
Não, excelente, mas é porque... Eu queria fazer um comentário. Obrigado aí. Desculpa. Eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Você grava em Full HD e depois você faz um tratamento do vídeo. Pode ser com um software chamado OpenShot. E aí você exporta uma resolução menor. Pode ser Então, também. você tendo vídeo Full HD é melhor do que ter em baixa resolução. Ah, tá. Tá ótimo. Obrigado aí. Parabéns, Vinícius. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Sandro. Tem mais alguém aí? Temos mais 2 inscritos, Vinícius. Deixa eu só responder uma dúvida da Suzana que eu vi no chat aqui, que é curta. Suzana, sim, é porque eu tenho uma webcam externa e tenho uma webcam no computador. E aí, o OBS, se eu usasse na nossa transmissão do Teams, se eu tivesse só uma webcam, eu não ia conseguir usar ela no Teams e no OBS ao mesmo tempo, né? O uso é exclusivo. Se eu preciso Mas de o duas... Teams ia reclamar se você tivesse colocado ela para o OBS? Você ficava sem imagem no Teams ou... Se eu tivesse só uma e tivesse com a do Teams aberta, se eu fosse tentar abrir ela no OBS, ela não abria. Mas se você fechar no Teams e tentar abrir no OBS, dá Aí certo. ela abre. Aí ela abre. Beleza. Aí Tá ela bom. abre. Valeu, obrigado. Falou nada. Quem é o próximo? Então, vou passar a palavra para o professor Ilmer. E aí, Viniceira, tudo jóia? Você tá bom? Professor Vinícius, né? Vinícius, cara, legal ver tua aula. Boa tarde aí, pessoal. Eu sou um completo analfabeto, né, nessa parte de vídeo e etc. Tecnologia eu acho que não é muito comigo não, viu, Vinícius? Não? Mas é o seguinte, cara, eu queria saber se no OBS ele já tem algum recurso direto que a gente consiga, por exemplo, fazendo marcação nesse texto. Imagina aí nessa tela que você está, se você quiser sublinhar, enfim, fazer anotações, escrever. Ele tem esse tipo de recurso ou isso só via mesa digitalizadora, Vinícius? Ilmer, não. O OBS só grava ou só transmite. Ele não faz absolutamente mais nada fora isso. Então, assim, tá. qualquer coisa que você quiser fazer de comentário, por exemplo, você está fazendo uma apresentação, uma aula via slide, né? Como essa aqui. Está usando os slides. Agora eu tirei de tela cheia, não está mais tela cheia. Mas aí você está com seus slides aqui e você quer eventualmente comentar nos seus slides e você tem uma mesa digitalizadora. Você vai ter que fazer a mesa, usando a mesa mesmo em cima do slide. O que o OBS vai fazer é capturar o que você está fazendo nessa janela. Ele não faz nada fora isso, né? Entendi. O dele é específico de gravação ou transmissão. Legal. Pô, valeu, Vinícius. Obrigado. Professor Sérgio, agora, né? Isso. Oi, pessoal. Oi, Vinícius. Obrigado pela aula. Excelente, viu? Parabéns. A minha pergunta é bem rápida e direta. Eu consigo selecionar daquelas minhas fontes uma porção de uma janela? Se eu quiser, por exemplo, capturar em um pedacinho da minha aula o detalhe de um vídeo, só um pedaço de um vídeo para ampliar. Deu para entender? Assim, você consegue... Eu acho que eu entendi a sua dúvida, eu vou responder ela de uma forma diferente, não sei se vai ser do jeito que você deseja. Por exemplo, eu estou aqui com a minha tela do meu iPad, né? Eu posso fazer um resize dela do jeito que eu quiser, então posso incluir outras fontes aqui, por exemplo, poderia incluir um vídeo aqui nesse espaço faltante, como eu posso, simplesmente usando o Alt, eu posso cortar um pedaço da tela. Eu não sei se você está mostrando, eu não estou vendo, não. Não está mostrando, não? Vocês não estão vendo minha tela, não? Eu não sei os outros. Eu aqui estou vendo só a sua... Estou vendo só a sua... Eu estou vendo. Para mim está travado. Eu estou vendo só a sua aula. Estou vendo. Eu estou travado para mim. Para mim está aparecendo também. Então, peraí, eu vou fechar. É que a gente está bloqueado aqui. Eu vou parar o compartilhamento e vou voltar. Então, deixa eu ver. Curioso, né? Ficou bom para alguns e outros não. É porque eu acho que ele está selecionando os amigos dele, professor. Mas eu sou O que amigo você está fazendo aqui, seu enxerido? Então,
Voltou a pode. compartilhação? Eu estou vendo sua Pode. boca mexendo e estou vendo a aula de cálculo aí em cima. É Tá isso. parada, né? Mas tá É. vendo aqui, né? Então, assim, eu entendi a sua pergunta de um jeito e eu vou tentar explicar de outro. Mas vamos lá. Eu posso, por exemplo, essa minha fonte aqui, que é a minha janela do iPad, eu posso mudar o tamanho dela da forma que eu quiser. E eu posso também cortar um pedaço dela, se eu quiser, segurando o Alt, que o Alt é a tecla que a gente segura para poder fazer um recorte. Eu sei que não foi exatamente isso que você perguntou. Você perguntou, por exemplo, dar um zoom em algum momento, né? Exato. Para você fazer um zoom em algum momento, eu acho que o ideal seria você usar uma outra cena. Então você pega um pedaço desses, corta para o tamanho que eu quero e coloca em outra cena e amplia só aquele detalhe. Usando o crop primeiro. Tá. E aí na hora que você for transicionar para fazer o efeito de... Na verdade, você consegue fazer o zoom. Você pode dar zoom no próprio iPad. Não tenho iPad. Eu tô com uma tela que eu peguei de algum lugar. E quer fazer um zoom na tela. Eu tô com um vídeo passando e quero mostrar um detalhe de um vídeo, sei lá. Isso, então. Aí tem várias sugestões. Você pode ou simplesmente fazer um resize na hora que você está mostrando. Então você aumenta aqui, por exemplo, né, a sua tela. Ou você faz, enfim, aumenta, cria uma cena com ele aumentado e você mostra só esse detalhe depois na sua gravação e aí volta para a tela anterior. Tá, você me deu uma solução possível. Eu não seleciono direto, mas eu faço segunda cena com crop, tá? Ele até tem aqui, Sérgio, possibilidades de você fazer um redimensionamento, né? Só que não como um zoom, né? Como você perguntou. Então não funcionaria exatamente do jeito que você quer. Mas enfim, dá para arrumar uma saída. Talvez se você duplicasse essa cena, o objeto que está atrás, e deixasse ele oculto o tempo todo, como se fosse um zoom. E na própria tela você deixa visível, né? Bom comentário, Sérgio. Uma boa alternativa também o que o Fragelli falou. Cria uma outra janela, né? Repito a janela com outra. Você cria, por exemplo, outra dimensão, né? Imagine que isso aqui seja o objeto que você queira mostrar com zoom. Só que à medida que você está dando a sua aula, ele não vai ficar aparecendo. O que você está aparecendo aqui é a tela do... Você gostaria que aparecesse seja a minha tela de conta aqui. Então você está aqui dando sua aula, e aí está passando aqui fazendo a sua conta, e aí chegou no momento que você quer mostrar o detalhe. E aí você vem aqui, ó, na fonte imagem que eu criei, percebe que tem um olhinho aqui, ó. Não sei se dá para ver. Tá. Na hora que você clica no olhinho, ele aparece. Na hora que você clica de novo, ele some. Então talvez seja uma solução viável também. Você deixa escondido ali, como o Fragelli sugeriu, e aí o olhinho serve para você trazer ele à tona na hora que você precisa dele. Joia, excelente, Fragelli. Boa dica. Valeu. Boa dica. Vinícius. Oi, Lindo. A resposta do colega aí, diminui o som aí. Tira o som aí, eu acho. Vinícius, a resposta para o colega aí seria resolvida usando o OpenShot. Também, mas aí na edição. Mas quem vai falar da edição, Lindomar? Você ou o Herbert? Lindomar? O OpenShot, eu não sei quem que vai falar, mas respondendo a pergunta do colega aí, no OpenShot, que é um software de edição, a gente pode pegar e replicar partes do vídeo, e nessa parte que você copia partes do vídeo, você pode fazer zoom, você pode manipular de várias formas, mas lá no OpenShot. Eu acho que seria uma outra alternativa, mas é diferente para alternar durante a aula, né? Eu acho que seria interessante a gente, em algum momento aqui dentro dessas reuniões que a gente vai fazer para mostrar as alternativas, alguém vir falar da edição, né? Que eu estou falando só da gravação. Alguém tem que vir falar da edição aqui também em algum momento. Depois algum colega vem, até porque a gente pode solucionar alguns desses problemas, né? Mas eu acho que eu consegui mais ou menos responder, né? A ideia do Fragelli foi bem interessante. Vamos lá.
Temos mais perguntas? Vinícius, o professor Brasil mandou aqui no chat, ele pediu para você fazer um breve comentário sobre iluminação. Sim. Se você vai trabalhar com câmera, você vai ter que ter uma iluminação pelo menos mínima, né? Eu mesmo não tenho a iluminação adequada não, mas eu não sei nem porque que tá certo. Acho que essa webcam é que é boa aqui. Mas, assim, a iluminação é realmente relevante. Senão... Assim, ela é relevante quando você vai trabalhar com vídeo, né? Vai fazer vídeos com você aparecendo. Como nem todo mundo gosta dessa alternativa, enfim, a iluminação é realmente fundamental. Quanto melhor a iluminação, inclusive melhor vão ficar os seus vídeos. Mais alguém, pessoal? Andréia, professora Andréia. Pode ser a última pergunta, e caso alguém tenha alguma outra pergunta, depois a gente faz por e-mail ou até depois da apresentação do professor Fragelli. Então, professora Andréia, por favor. Boa tarde. Primeiro, obrigada, professor Vinícius, pela aula. Acho que a minha dúvida é muito básica, mas se eu não fizer essa pergunta, eu vou ficar arrependida. Deixa eu entender uma coisa. A cena 1, porque você tem duas cenas aí, a cena 2 e a cena 3, né? Tá. Uhum. Uma cena é você e a outra cena é o fundo, é isso? Não. Assim, quando você abre o programa, ele já vem com uma cena criada. A cena é uma tela em branco. Não tem absolutamente nada. Você que vai colocando os elementos. É porque como eu mudei depois de língua, ficou aqui cena... O primeiro ficou cena em inglês, né? Ficou cena 1, 2 e 3. Mas eu criei 3 cenas diferentes. Uma cena com GeoGebra e outras 2 cenas, enfim, em que eu apareço aqui. Mas a cena é um quadro em branco. E esse é o quadro que você vai escolher para colocar os elementos que você precisa gravar. Então, por exemplo, eu acho que o que vai ser talvez muito útil para a grande maioria de vocês, eu posso inclusive me excluir aqui dessa cena. Então, por exemplo, eu posso deixar só, por exemplo, a apresentação aqui do PowerPoint, que é a que eu vou usar. Aqui não está no formato correto, mas enfim, tem como colocar no formato correto depois. Então, uma cena... Desculpa te interromper. Não, isso que eu ia falar, assim, posso só colocar a cena e gravar em cima só dessa cena. Eu não preciso nem aparecer aqui. A minha voz vai aparecer, mas eu não preciso nem estar aparecendo aqui, não. Coloquei mesmo só para mostrar para vocês. Mas sim, pergunte. Então, você fica aparecendo o tempo inteiro, que é o interessante, né? Ficar a figura ali do professor. E essas cenas podem ser, por exemplo, a cena 2, um quadro com os slides. Sim. E a cena 3, uma figura que não esteja nesses slides, é isso? Pode, exatamente. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a cena de aula normal que eu uso é essa aqui, ó. Ela tem o quadro e o fundo só. E eu tenho normalmente a introdução da aula. Por exemplo, hoje eu vou dar aula de séries, né, no curso que eu e o Matheus estamos trabalhando. Uhum. Então, essa é a minha cena introdutória. Normalmente eu deixo ela só para testar a conexão, para ver se a minha internet está boa, se está transmitindo legal. Eu deixo ela uns minutinhos rodando por trás, e aí depois eu venho minha aula aqui. Mas aí eu poderia colocar aqui uma imagem de alguma coisa relevante. Então eu posso fazer... Ou os slides passando aí também. Ou, por exemplo, essa aqui, como é o meu quadro, essa aqui ser os slides. Então poderia ser assim também. Mas, enfim, você monta à medida da sua necessidade mesmo. Perfeito. Então, uma cena pode ser os slides e a outra cena pode ser a mesa digitalizadora, por exemplo. Pode. Tá bom. Você, inclusive, consegue, se você quiser, você pode colocar tudo junto até. Não recomendo, porque senão fica muita coisa num lugar só. Mas também dá se você quiser. Dá para você fazer do jeito que você quiser aqui, com a quantidade de elementos que você quiser. Figura, marca d'água, imagem do professor, todo tipo de coisa possível. Mas o importante é manter simples, né? Ou, por exemplo, só os slides, talvez a câmera, ou só os slides e a voz, ou às vezes só a mesa e a voz, às vezes só a mesa, a voz e a câmera. Então, assim, é isso. Espero que eu tenha ajudado. É isso. Ajudou muito. Obrigada, professor. Gente.